Aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 8. O Senhor se move nesse lugar. Que louvor poderoso, que louvor precioso, que louvor tremendo. O Senhor está aqui. Amém? Quem achou o texto, diga amém. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 8. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem ler juntos esse versículo. Vamos lá? Queridos, eu nunca imaginei que alguém pudesse se ver na sua alma, na sua vida e na sua história como um cão morto. Quem está dizendo isso, queridos? É alguém chamado Mefibosete. E quem era Mefibosete? Mefibosete era alguém que fazia parte da linhagem real. Mefibosete era neto do grande rei Saul em Israel, e ele era filho de um príncipe chamado Jonatas. Jonatas era filho de Saul e Mefibosete era filho de Jonatas. Então nós estamos falando de alguém que fazia parte da linhagem real de Israel, de alguém que estava cotado para ser um futuro rei de Israel, de alguém que estava cotado para governar, de alguém que estava, queridos, destinado a brilhar na vida. Mefibosete nada mais, nada menos, era alguém que tinha nascido, como nós falamos muitas vezes, em berço de ouro. Ele já nasceu rico, ele já nasceu bem, ele já nasceu, queridos, com o seu destino, com a sua história escrita nas estrelas. Ele era neto de um rei, ele era filho de um príncipe. Pastor, o que aconteceu para Mefibosete fazer uma declaração como essa? Aconteceu que o reinado de Davi estava sendo estabelecido agora em Israel, e toda a dinastia de Saul precisava ser eliminada. Todos os descendentes de Saul precisavam agora ser eliminados. Essa era a ordem, esse era o decreto. E quando, queridos, essa matança começou a acontecer, a criada, a babá de Mefibosete, numa tentativa de salvá-lo, numa tentativa de guardá-lo, tomou Mefibosete nos braços e saiu correndo com ele, numa tentativa de protegê-lo, para que ele não morresse. E nessa corrida e nesse percurso, a babá, a criada, tropeça, e Mefibosete cai, e ele tinha apenas 5 anos de idade. E naquela queda as suas pernas não suportaram, e ele fraturou os 2 pés, e ele passou agora a ficar manco, aleijado, deformado nos seus 2 pés. E ele foi então levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, queridos, era uma cidade miserável. Lodebar era uma cidade onde reuniam os doentes, os miseráveis, os derrotados, aqueles que não tinham mais alegria para viver. Era uma cidade isolada, era uma cidade pobre, era uma cidade sem comunicação. Inclusive Lodebar no hebraico significa exatamente isso. E lá estava, queridos, Mefibosete nessa cidade. Que contraste! Alguém que poderia estar num trono, alguém que poderia estar reinando, alguém que poderia estar governando, agora ele se encontra no meio dos miseráveis. Agora ele se encontra se arrastando na vida. Agora ele se encontra, queridos, dependendo que alguém desse banho nele. Agora ele se encontra dependendo que alguém carregasse ele, que alguém desse água para ele, desse comida para ele. Às vezes a gente não se dá conta
de que nós não temos os problemas que nós dizemos ou que nós achamos que temos, porque você ainda tem braços para tomar um copo com água, porque você ainda tem pernas para se movimentar, porque você ainda tem as suas faculdades que lhe ajudam a transitar na vida. Mas nós estamos falando, queridos, de alguém que tinha tudo para dar certo na vida, mas agora estava vivendo com uma alma miserável. Quem já viu um cão morto na rua? Quem já viu? Aquela barriga azulada, já estourando. Em outras palavras, Mefibosete estava dizendo: eu sou podre, porque o cão a quem ele se referiu foi um cão morto. Em outras palavras, Mefibosete estava dizendo: eu sou um homem podre, eu sou um homem que não presta, eu sou um homem inválido, eu sou uma pessoa que não serve para nada, eu não passo de um cão morto. E em que situação, em que circunstância ele estava dizendo isso? Foi no momento em que o grande rei Davi, por amor a Jonatas, com quem ele tinha aliança, decidiu abençoar os sobreviventes da casa de Saul. E ele então pergunta no palácio: alguém sabe me dizer se tem algum descendente de Saul vivo ainda na terra? E alguém chamado Ziba se lembrou de Mefibosete e disse: meu rei, existe uma pessoa chamada Mefibosete que mora em Lodebar, ele é sobrevivente, e eu tenho informações que ele está lá em Lodebar. Davi mandou buscá-lo, e Ziba foi ao encontro de Mefibosete para fazê-lo assentar-se à mesa do rei. Eu quero te dizer, e falo isso profeticamente nessa manhã: as circunstâncias, sejam elas mais dolorosas que forem, elas não têm poder de mudar o seu destino, porque quem tem o seu destino nas mãos é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu posso ouvir amém aqui nessa manhã? Aleluia! O que pode parecer estar perdido na sua vida, nas mãos de Deus não está. Porque Deus tem um controle de todas as coisas. E quando Ziba chega para levar Mefibosete para a mesa do rei, ele faz essa declaração: quem sou eu? Eu sou um nada, eu sou um ninguém, eu não presto, eu sou um inválido, eu não sirvo mais para nada, eu não passo de um cão morto. Foi por isso que nós intitulamos essa mensagem, se puder colocar o tema dessa mensagem, e todos aqueles que nos assistem agora pelo YouTube, que a unção que está aqui alcance a tua vida, que a graça de Deus que está operando aqui alcance a tua casa e a tua família. E foi por isso que nós colocamos o tema dessa mensagem: vencendo a vergonha. Foi por isso que nós colocamos o tema dessa mensagem: liberte-se da vergonha. Porque a história de Mefibosete nos ensina que situações desagradáveis acontecem na vida de todos nós. Essa mensagem é uma mensagem de graça e de misericórdia sobre a sua vida. Essa mensagem é para tirar a pressão da sua vida. Essa mensagem é para tirar esse peso sobre a sua vida, porque situações desagradáveis acontecem na vida de todos nós, sim ou não, igreja? E a história de Mefibosete não é a história apenas de um sentimento chamado vergonha, mas é a história de uma dor que lhe acompanhava por toda a vida. Porque a vergonha, queridos, é muito mais do que um sentimento, é uma dor. É uma dor que vai corroendo, é uma dor que vai pressionando, é uma dor que vai cortando,
é uma dor que vai fazendo sangrar. Pergunte, querido, sobre essa dor para alguém que estava sonhando com a chegada de um filho, o seu primeiro filho, ou a sua primeira filha, e houve uma perda. A vergonha de explicar, a vergonha de falar, a vergonha de assumir isso, gera dor. Pergunte para um pai de família, queridos, que profissionalmente vinha tão bem na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, e aquele sustento bancava a casa, bancava os filhos, e de repente, queridos, ele recebe a nota, o comunicado de uma demissão. Todos nós, queridos, enfrentamos situações desagradáveis na vida, que ela tem peso de vergonha. Eu não sei quantos viram agora recentemente um vídeo que foi gravado pelo Roberto Justo. Quem viu esse vídeo? Aquele grande empresário, apresentador de televisão, e agora ele está noticiando que ele foi acometido por um câncer, e ele está falando isso abertamente, ele está falando isso escancaradamente. Alguém que nunca bebeu, alguém que nunca fumou, alguém que cuida da saúde como ninguém, são 2 check-ups por ano, e ele fala tudo isso. Alguém que, fisicamente falando, cuidava do corpo de uma maneira assim admirável, mas ele foi acometido agora por um câncer, porque situações desagradáveis acontecem com todos. A história de Mefibosete, queridos, retrata as perdas da vida. Dói muitas vezes, amados, quando nós olhamos para a saúde de alguns e parece que a nossa está ficando para trás. Dói muitas vezes, queridos, quando nós acompanhamos o avanço de alguns que prosperam, que conquistam, sabe, que vão rompendo na vida, e parece que a gente vai ficando para trás. Possivelmente esse sentimento tomava conta do coração de Mefibosete. Era para eu estar naquele trono, era para eu estar ali na frente, era para eu estar naquele lugar, e agora eu estou aqui em Lodebar. Mas eu quero te dizer, queridos, que essa história mostra que o avanço do outro não anula o nosso, que a conquista do outro não anula a nossa, que a prosperidade do outro não anula a nossa prosperidade. É só uma questão de tempo para que tudo isso seja ressignificado na nossa vida e que sejamos reposicionados para viver o que Deus tem desenhado para cada um de nós. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Talvez o nosso problema aqui nessa manhã é focar os nossos olhos na nossa Lodebar. E a gente fica olhando, queridos, esse ambiente de tristeza, esse ambiente de sofrimento, e a gente não tira os olhos da nossa Lodebar, porque a gente não consegue enxergar que existe uma mesa, a gente não consegue enxergar que existe um rei que pode mudar a nossa sorte, que pode mudar a nossa história, que pode mudar as circunstâncias que nos adoeceram. Diga comigo, todos nós sentimos vergonha. Sim ou não, irmãos? Todos nós. A vergonha, queridos, é algo inerente em cada um de nós, porque isso é adâmico. Nós herdamos isso de Adão. O pecado gerou esse peso de vergonha na nossa vida. A gente não quer se expor, a gente não quer se mostrar, a gente não quer revelar para ninguém a nossa vulnerabilidade. Era muito difícil para Mefibosete, com a história que ele estava carregando agora, marcada pela dor, ter que enfrentar agora uma mesa, ter que enfrentar agora o rei, ter que enfrentar agora o palácio, ter que enfrentar agora as pessoas. Queridos, isso é adâmico, mas eu preciso lhe dizer aqui nessa manhã: ninguém vence a vergonha sem enfrentá-la.
Ninguém vence a vergonha sem enfrentá-la. E naquele dia, queridos, querendo ou não, eu tive que sair todo tuirento, entrar em casa com eles e dar o caderno da matéria que ele tinha faltado. A casa caiu, irmãos. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Não queremos que o outro nos conheça. Queremos mostrar apenas o lado bonito da vida. Queremos apenas sustentar uma aparência, como se a nossa vida fosse perfeita. Não queremos que ninguém saiba que nós falhamos como marido, que nós falhamos como esposa, que nós falhamos na criação dos nossos filhos. Não queremos que ninguém saiba que um filho enveredou o caminho das drogas, do homossexualismo, da homossexualidade. Temos vergonha disso, temos medo disso, sim ou não, igreja? Não queremos enfrentar essas duras realidades da vida, de que perdemos o emprego, de que perdemos o casamento, de que perdemos a nossa espiritualidade, a nossa santidade. Nós temos esse sentimento. Não era fácil para Mefibosete ser carregado, mas às vezes a gente precisa ser carregado, querido. O nome disso se chama vulnerabilidade, e a vulnerabilidade é inerente em todos nós, em todos nós. Vulnerabilidade, queridos, não é sinônimo de derrota, não é. Então vai ter uma hora que a gente vai ter que admitir: pastor, eu sou impaciente, pastor, eu sou muito ansioso, pastor, eu sou muito medroso, pastor, eu sou muito tempestuoso, eu sou muito ignorante. Vai ter uma hora que a gente vai ter que assumir isso e encarar de frente. Posso ouvir amém? O que nos deixa mancos e defeituosos, queridos, não são problemas de ordem física somente, mas de ordem emocional e espiritual. A nossa libertação acontece quando somos tirados desse estado de silêncio e passamos a falar sobre aquilo que está doendo em nós. Mefibosete vivia nesse estado de silêncio e de isolamento, mas a libertação acontece quando nós começamos a falar da nossa dor. Perdi mesmo, estou com câncer, vou encarar isso aí, eu tenho um Deus que está comigo. Não deu certo esse negócio, essa sociedade, não deu. Bola para frente, vida que segue. O que eu não posso, queridos, é terminar os meus dias em Lodebar. O que eu não posso, queridos, é ficar chorando pelo leite que foi derramado. O que eu não posso é passar a vida toda lambendo as feridas de um trauma do passado. Não posso, não posso. E eu não sei por qual razão. Como é seu nome? Valéria. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa manhã, Valéria. E essa palavra foi desenhada pelos céus para a tua vida, Valéria. Hoje é uma manhã de renovo na tua vida. Hoje é uma manhã em que o Senhor toca a tua história, Valéria. Hoje é uma manhã, Valéria, que o Senhor está dizendo que dores antigas serão removidas da sua vida. Hoje é uma manhã, queridos, de libertação. Quem recebe isso para a sua vida, diga amém. Dê o seu melhor aplauso a Jesus. Se você é livre, se você quer ser livre, libere o seu grito de liberdade. Nós somos livres. Aleluia. Eu tinha tudo, queridos, para viver a minha Lodebar. Eu tinha tudo para dizer na vida, pela perda do meu pai, que eu era um erro, que eu era um problema, que eu nasci para ser um infeliz na vida. Mas quando a voz do rei nos chama de Lodebar para a sua mesa, tudo muda. Tudo muda. A partir desse momento em que Mefibosete é chamado, a vergonha de Mefibosete começa a perder força, começa a perder domínio,
começa a perder o trono. Meu Deus, isso é demais. A partir desse momento que ele é tirado da terra do silêncio, da terra do isolamento, para encarar a sua vergonha nos pés, a vergonha começou a perder força, a vergonha começou a perder o domínio, a vergonha começou a perder o trono, porque a libertação acontece, a leveza, a paz começa a chegar na nossa vida, quando nós começamos a encarar essa dura realidade. Eu quero fazer 3 considerações para a gente orar nessa manhã. A primeira delas, diga comigo: nada está em nosso controle. Irmãos, essa afirmação aqui é cruel para os perfeccionistas que gostam de manter a paz sob o seu controle. Não é isso, Eliseu? Nada está em nosso controle. E essa declaração é cruel para os perfeccionistas que gostam de manter a paz sob o seu controle. Mas, meu lindo, minha linda, nada nessa vida está no nosso controle. Nada, nada. Porque as tempestades batem e elas mudam as coisas na nossa vida do dia para a noite, sim ou não, irmãos? De uma hora para outra, queridos, uma notícia, de uma hora para outra um acontecimento, de uma hora para outra uma mudança, que vira a sua vida de cabeça para baixo. E não existe nada mais atormentador para cada um de nós, do que não termos as coisas sob o nosso controle. Então o perfeccionista, ele sofre muito, porque ele quer tudo certinho. Pessoas estruturadas na vida, elas são assim. Elas são metódicas, elas são perfeccionistas, elas gostam assim, queridos, por exemplo, no ambiente da casa, tudo limpinho, sem um cisco. Se ela encontra um cisco, não está bom, demite a secretária e contrata outra. Mefibosete tinha seu futuro desenhado, estava escrito nas estrelas, mas de repente, queridos, tudo mudou. A vida é exatamente assim. Inclusive no seu casamento, você não tem a garantia absoluta de que o seu marido vai continuar com você por toda a vida, e sua esposa também, e seus filhos também. A vida é exatamente assim. Nada está no nosso controle. Seja bem-vindo à vida. Seja bem-vindo à vida. Ninguém casa, queridos, para separar, mas as coisas acontecem, as situações acontecem, as circunstâncias acontecem, sim ou não, igreja? Ninguém gera filhos, queridos, para que eles enveredem o caminho das drogas, mas eles têm, doutor Ademir, as suas escolhas. Não está no nosso controle, não estava no controle do pai do filho pródigo, que ele não saísse de casa. Aquele pai, queridos, era, pelo que a Bíblia diz, o melhor pai que um filho poderia ter. Aquele filho tinha de tudo. Não me consta que na parábola do pai do filho pródigo, aquele pai era um pai ruim. Pelo contrário, a própria Bíblia vai mostrar que quando aquele filho vem ao longe, o pai, doutor Hernandes, corre atrás dele, o abraça, bota sandália nova no pé dele, bota anel novo, manda dar banho, manda matar o bezerro cevado e faz festa. Aleluia! Mas com toda essa cobertura de carinho, de amor e de estrutura, aquele filho ainda assim decidiu pegar a herança antecipadamente e gastar tudo. Porque nada, absolutamente nada está no nosso controle. Agora Mefibosete vivia em Lodebar, tentando se esconder de tudo e de todos. Essa é a nossa grande guerra, queridos. Estamos tentando escapar de nós mesmos, sim ou não? Estamos tentando fugir de nós mesmos. O problema não é o olhar do outro sobre nós, é como nós nos olhamos perante o olhar do outro. O problema não eram os gigantes da terra prometida, mas o problema era como os espias interpretavam o olhar do gigante sobre eles.
Nossa guerra, queridos, é muito mais de dentro para fora, sim ou não? Uma das moças que se jogou recentemente do Boulevard, não sei quantos viram a foto, uma moça linda, bela, mas ela não se enxergava bem aqui dentro, porque as nossas guerras, queridos, elas são exatamente assim, elas são guerras no interior. Estamos lutando contra nós mesmos, sabe por quê? Porque a nossa reputação está em jogo. Não queremos que ninguém fale da gente, não queremos que ninguém fale da nossa família, não queremos que ninguém, queridos, nos estigmatize por alguma coisa. Então estamos tentando salvar a nossa reputação, mas agora o que vão dizer, o que vão pensar, dane-se o que vão dizer e o que vão pensar. O que importa é que você será levado para a mesa do rei. Pessoas que vivem por aquilo que os outros estão achando e estão pensando, são as pessoas mais miseráveis dessa vida, porque quando você vive por aquilo que o outro está achando ou pensando, você revela uma falta em você, e essa falta não é outra que não seja falta de aceitação dentro de você, porque quando você não se aceita, quando você não se vê amado por Deus, você está preocupado com o olhar do outro, porque o olhar do outro e a palavra do outro importa para você, importa para o seu ego, para a sua alma, querido. Quem vive assim, vive aprisionado. É por isso que o nosso grito aqui é esse: somos livres. Somos livres. Livre inclusive para vir de bermuda para um culto. Pastor, pode vir para cá? Pode. Posso vir com boné? Está ali um amarelo? Pode. Nós somos livres. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Viu, Henrico, você foi revelado hoje no culto, né? De boné. Quando começou a cair, irmãos, eu comecei a pregar de boné alguns anos atrás. Mas o Senhor sempre restitui, irmãos. Não quero saber do meu Lodebar, irmãos. O Senhor sempre restitui. A Bíblia, queridos, ela é linda. A Bíblia está cheia de histórias libertadoras. Qual foi o nome da pessoa que foi buscar Mefibosete? Quem lembra? Quem? Diga comigo: Ziba. Ziba é a figura do Espírito Santo que vai ao encontro da nossa dor. Ziba é a figura do Espírito Santo que vai ao encontro do nosso deserto. Ziba é a figura do Espírito Santo que nos convence: Mefibosete, é hora de voltar para a mesa do rei. Aleluia. Eu quero dizer que o Espírito Santo, figurado por Ziba nessa história, ele é especialista em curar a nossa vergonha, ele é especialista em curar as nossas dores, ele é especialista em sarar as nossas feridas. Eu posso ouvir amém? Ziba está aqui nessa manhã. Essa igreja dá uma ideia de noite. Ziba está aqui nesta manhã, Diego, Juliana. Ziba está aqui. Ele sabe da tua dor. Ele sabe o que está doendo agora aí, nesse tempo, nessa semana, nesse mês. Ele sabe. Espírito Santo, ele é lindo, porque ele é especialista. Ele sabe como tocar você, ele sabe como alcançar você, ele sabe como sarar você. Olha, Paulinha, você que está lá atrás sendo tocada pelo Espírito Santo, foi o Senhor que te trouxe também aqui. Ele está te tocando nessa manhã. Aleluia. Irmãos, eu já passei por Lodebar em minha vida. Eu já passei. Não é fácil, queridos. Eu queria me isolar de tudo e de todos, por conta daquilo que alguns homens estavam fazendo com relação à minha pessoa. Mas a vida, ela é exatamente assim. Quem te sara é o rei.
Quem te traz de volta é o rei. Quem te bota na mesa é o rei. Ah, pastor, mas para minha vida acabou, eu não sei viver sem essa pessoa. Te liberta disso. Te liberta disso. Porque essa declaração, ela só pode ser para uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que você tem que dizer: Jesus, eu não sei viver sem Ti. Diga amém. Dá o teu melhor aplauso a Ele e libera o teu grito de liberdade. Oh Deus! Então é dessas cadeias que o Senhor quer nos libertar. Eu não sei viver sem aquele trono. Sabe sim. Vou te ensinar, Mefibosete, a viver fora do trono, a viver fora daquela realidade que você gostaria, que você sonhou. Irmãos, é impressionante essa desconstrução que o Senhor vai operando na nossa vida. Se você pegar a vida de Moisés, por exemplo, você vai encontrar 3 ciclos na vida de Moisés. Moisés viveu quantos anos, quem sabe? Quem lembra? Diga comigo, 120. Moisés viveu 120 anos, foram 3 ciclos de 40 anos, 3 ciclos de 40 anos, foram literalmente 3 ciclos de 40 anos. Para quem não sabe, na numerologia bíblica, o número 40 significa o término de um período de dor. O número 40 na Bíblia significa Deus inaugurando uma nova estação. O número 40 na Bíblia significa Deus encerrando um ciclo de sofrimento. Para quem não sabe, Golias passou 40 dias afrontando Israel, mas no 41º dia, o Senhor inaugurou uma nova estação sobre Israel, onde aquele gigante seria derrubado. No primeiro ciclo de 40 na vida de Moisés, ele viveu achando que ele era quem ele pensava que era. E todos nós passamos por esse ciclo na vida, achando que somos tanta coisa. E no primeiro ciclo de 40 anos, Moisés, ele viveu exatamente assim: sou príncipe do Egito. Mal ele sabia que ele não era nada, porque nenhum de nós é nada se não for pelo favor de Deus na nossa vida. E ele viveu se achando, sou príncipe do Egito. Primeiro ciclo de 40. No segundo ciclo de 40, ele vai para o deserto de Midian, e ali Deus começou a desconstruir que ele não era nada daquilo que ele achava que ele era. Agora ele estava vivendo como um pastor de rebanho no deserto. A vida, ela é sempre assim. Normalmente nós não somos o que nós achamos que nós somos. Deus nos leva para essa estaca zero. E no terceiro ciclo de 40, é o momento em que ele vai libertar o povo de Israel do Egito. O terceiro ciclo fala que Deus é aquele que usa os ninguém da vida. Diga amém e dê um aplauso a ele. Sabe, queridos, se a cruz não nos levar para esse lugar de que nós não somos nada sem Ele, a gente está vivendo só uma vaidade na vida. Só uma vaidade. São processos de desconstruções, queridos, que viram a nossa vida de cabeça para baixo. São processos de desconstrução, querido, que viram a nossa alma do avesso. Meu Deus, eu nunca pensei em passar por isso, dizemos. Diga comigo, uma vida plena não está isenta de decepções. Não está, queridos. Quantos querem ter uma vida plena, uma vida vitoriosa com Jesus nessa vida? É isso. Mas não está isenta de decepções, de aflições, de ofensas. Inclusive, queridos, ofensas são inevitáveis nessa vida. Ou alguém vai te ofender, ou você vai ofender alguém. Bora acordar, igreja! Seja bem-vindo à vida! Ofensas são inevitáveis. Quem já foi ofendido aqui? Levante a mão, dá um tchauzinho. Ser humano. Quem já ofendeu aqui alguém na vida? Meu Deus, vou orar por vocês.
Todos nós. Irmãos, a casa está caindo hoje. Esse irmão que está do teu lado, ou na tua frente ou atrás, esse irmão que está aí pertinho, corre o risco dele te ofender. Olha para o lado aí, vê se ele tem cara de alguém que vai te ofender, irmão. Não é possível. Corre esse risco, irmãos. O problema está quando nós não sabemos lidar com a ofensa. O problema é que quando nós somos ofendidos, feridos, machucados, a gente quer fugir para a nossa Lodebar. Irmãos, nós não temos a capacidade de nunca decepcionar ninguém. Nós não temos. Esse dispositivo não está em nós. Eu vou repetir isso. Nós não temos a capacidade de nunca decepcionar ninguém. Nós não temos. Para com essa santidade de fariseu na tua vida, viu? Não, pastor, eu sou uma exceção, seu fariseu. Nós não temos essa capacidade, porque a vulnerabilidade é inerente a todos nós. Nós não somos perfeitos. Deus nunca exigiu, sabe, Mateus, em nenhum versículo da Bíblia, a perfeição de nenhum de nós. Não se espera que tenhamos uma igreja perfeita, mas espera-se que tenhamos uma igreja sincera diante de Deus. Eu posso ouvir amém? Deus busca em cada um de nós sinceridade. Sinceridade. O problema é que todas as lutas, queridos, que nós passamos nessa vida, elas repercutem na nossa identidade, e elas vão estabelecendo um sistema de crença. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Eu não passo de um cão morto. Esse era o sistema de crença de Mefibosete. Eu sou nada, eu sou ninguém. Quando esquecemos de quem somos em Cristo, nós passamos a viver no modo derrotado. Esse é o problema da igreja, falta de conhecimento bíblico. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. O que nos destrói, queridos, não é Satanás, não é o mundo e não é o pecado. O que nos destrói é a falta de conhecimento bíblico. Eu quero te dizer que a sua identidade em Cristo cura a depressão. A sua identidade em Cristo cura a ansiedade. Está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial tem cuidado de cada uma delas. Diga amém, diga aleluia. Aleluia. E essa ansiedade dos dias bíblicos, do tempo dos apóstolos, é a mesma de hoje, irmão. Ansiedade não é um mal desse século, já vem desde lá de trás. O pecado de Adão nos desestabilizou por completo. O pecado de Adão, queridos, as consequências da queda foram terríveis. Todos nós perdemos a retidão original. Todos nós entramos numa falência emocional. Todos nós perdemos comunhão com Deus. Todos nós perdemos estabilidade. Todos nós perdemos vida. Todas as faculdades comportamentais foram corrompidas, seja no aspecto físico, emocional, espiritual. Todas as faculdades humanas foram corrompidas. Nossa imagem de Deus, a imagem de Deus em nós foi desconfigurada. Nos tornamos escravos do pecado. A teologia vai falar da depravação total. Não existe nada de bom em nenhum de nós. Se Mefibosete era manco dos pés, nós somos aleijados de alma, nós somos aleijados espiritualmente. Sim ou não, igreja? Em nós mesmos não sabemos andar, nem no nosso relacionamento com Deus e nem no nosso relacionamento com o outro. Nós não sabemos andar. Foi isso que o pecado fez. Antes do pecado, nós tínhamos a consciência da vergonha, mas não havia, queridos, a culpa da vergonha. Mas depois, amados, antes do pecado nós tínhamos a consciência da nossa nudez. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam.
Quantos já viram isso? Gênesis capítulo 2. Antes do pecado nós tínhamos consciência da nossa nudez. Adão e Eva tinham consciência da nudez, mas não tinha a culpa da vergonha. Eles não se envergonhavam. Depois do pecado, queridos, eles não apenas têm a consciência da nudez, mas agora eles têm o peso da vergonha sobre a vida deles. E é por isso que eles pegam folhas de figueira e se cobrem, porque é exatamente isso que nós estamos fazendo quando a vergonha nos corrói. Nós estamos querendo, queridos, sustentar uma aparência. Nós queremos salvar uma aparência. Foi isso que Adão e Eva fizeram quando pecaram. E isso está acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Porque no fundo é importante para nós, pela falta de aceitação que nós temos, o olhar do outro, a fala do outro, a interpretação do outro. Irmãos, isso gera muita pressão. Isso vai te adoecer emocionalmente. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre. Somos livres. Saber lidar com as intempéries da vida é ser capaz de dizer: isso dói, é verdade. Isso é decepcionante, é verdade. Isso é devastador, é verdade. Mas eu sei que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará sobre a terra e trará a minha vitória. Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Dói, é verdade. Em penúltimo lugar, diga comigo: enfrente seus medos. Adão e Eva, queridos, estavam nus no Éden, não tinham medo e não tinham vergonha. Eles se mostravam. Foi isso que nós perdemos. Então eles estavam nus, eles se mostravam e eles não tinham vergonha. Nós perdemos isso no Éden. Não queremos revelar mais a nossa nudez, a nossa vulnerabilidade. Não queremos revelar mais o lado obscuro da nossa vida, da nossa alma. Não queremos nos mostrar dentro do relacionamento conjugal. Eu estava falando para um grupo de casais da igreja na sexta-feira. Era um GC de casais. Você que ainda não conhece os nossos GCs, temos GCs de casais, de jovens, de adolescentes. Se permita conhecer um e participar de um. É bênção demais. E eu estava falando para esse GC exatamente sobre isso. Que dentro do casamento nós temos medo de nos mostrar. Medo de nos mostrar. Medo de nos mostrar. Irmãos, eu já acompanhei vários casamentos onde o marido fez questão de confessar algo para a esposa. O que parece ser assustador foi banhado por muita presença de Deus, apesar da dor. Mas isso é ser trazido de volta para o princípio do Éden, para o princípio da transparência, da sinceridade, da verdade. Isso é libertador nas nossas relações humanas. Eu posso ouvir amém? E quando eles pecam, eles começam a acusar o outro. Adão, o que foi que aconteceu? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que foi que aconteceu? Perguntou o Senhor. Foi a serpente. Escute o que eu vou lhe dizer. Toda pessoa ferida culpa o outro pela ferida dela. Pegou isso aí? Toda pessoa ferida culpa o outro pelos conflitos dela. Isso é adâmico, querido. Aprenda a assumir seus pecados, seus erros e as suas falhas. Por essa razão, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta, ele bateu no peito e disse: eu pequei, tão somente eu pequei contra o Senhor. Esses homens e mulheres estão aqui nessa manhã, porque muitas vezes, queridos, nós culpamos o outro, porque achamos que o outro é responsável pelo caos da nossa vida. Eu sei que é muito difícil a gente lidar com os problemas que nós mesmos causamos para a nossa vida. Muito pior ainda é lidar com o problema que o outro causou para a sua vida. Eu sei disso.
Mas nós precisamos aprender a trazer a responsabilidade para nós, porque muitas vezes o outro só está revelando a podridão do nosso coração. Posso ouvir amém aqui nessa manhã? Adão, quando caiu, teve medo, seguido de vergonha. Mefibosete também, queridos, teve medo, seguido de vergonha. E nós também, nós fugimos pelo medo do que o outro vai pensar sobre nós. Não queremos mostrar o lado sombrio da nossa alma, mas eu preciso lhe dar essa notícia nessa manhã, queridos, todos nós somos podres sem Cristo. Nós somos podres sem Cristo. Se passarmos 24 horas sem usar desodorante, fede. E alguns até com desodorante a suvaqueira insistem. Se passarmos, queridos, 24 horas sem tomar banho, o corpo fede. Adolescente gosta de tomar 3 banhos por dia, né, irmãos? Morreu, faleceu, em menos de 24 horas o corpo já está fedendo. Esses exemplos que eu estou dando, queridos, é apenas o reflexo do que nós somos na verdade, podres sem Cristo, e muitas vezes querendo ser endeusados. Muitas vezes parece que temos o rei na barriga. Precisamos desesperadamente de Cristo, queridos. Desesperadamente, não há nada de bom em nós, por isso que nós preferimos nos esconder. Não queremos expor as partes deficientes que temos. As nossas estruturas de orgulho, elas são tenebrosas. Eu sei, queridos, de pessoas que atravessaram o vale da sombra da morte, e era para terem se tornados depois desse processo, num homem melhor, numa mulher melhor, não se tornaram. Eu sei de pessoas que passaram por câncer, que passaram por doenças tenebrosas, que eram para se tornarem homens e mulheres melhores depois, mas não se tornaram, continuaram com a mesma soberba e com o mesmo orgulho, porque as estruturas de orgulho dentro de nós são terríveis. Irmãos, abrir a boca para dizer: eu pequei, eu errei, eu falhei, eu te machuquei, me perdoa, isso parece um monstro na cabeça de muita gente, sim ou não? Irmãos, vez por outra eu preciso fazer isso dentro da minha casa. Eu preciso fazer. Às vezes eu reúno às 4 para pedir perdão por algo, por uma palavra, por uma atitude, por um tom de voz. Orem por mim, irmãos, que lá são 4 contra 1. A luta não é fácil, viu, irmã Beth? 4 contra 1. E aquilo que parece estar tirando a minha autoridade, aquilo que parece estar me diminuindo, pelo contrário, está me enobrecendo, está me dignificando, está, fortalecendo ainda mais a minha autoridade, porque as minhas filhas vão olhar e vão dizer: o meu pai não é machista, o meu pai não é bruto, o meu pai tem sensibilidade, o meu pai tem um coração humilde, eu quero um marido assim para minha vida, igual o meu pai. Aleluia. Precisamos ter consciência da nossa vergonha. Somos mancos, está tudo bem. Não devemos ter medo de conversar sobre o lado duro da nossa vida, isso é liberdade. Reconheça a sua vulnerabilidade, admita a sua vergonha, se permita ser visto, a despeito do que vão pensar. Você não é um erro, você não é mau, você não é defeituoso, apenas fomos deformados pelo pecado, foi isso. Você não é um erro, você não é mau. Tire esse peso de raiva de você mesmo. Eu já vi gente batendo no peito: pastor, eu tenho raiva de mim mesmo. Tire esse peso de você. Você não é um erro. Mefibosete poderia ter passado a vida toda dizendo: me derrubaram, me fizeram cair, me decepcionaram, me feriram, roubaram meu futuro.
roubaram a minha esperança, acabaram comigo. Não, não e não. Há uma mesa ainda preparada. Aleluia. Todos nós precisamos aprender a lidar com essas circunstâncias dolorosas da vida, para que as nossas identidades não sejam definidas por ela. A crença de Mefibosete era essa: eu sou inútil. A crença de outros, até mesmo dentro da igreja, tem sido essa: eu não tenho sido um bom pai, eu não tenho sido uma boa esposa, eu tenho sido um péssimo filho, eu tenho sido um péssimo pai de família, eu tenho sido uma péssima pessoa na vida. Isso é uma mentira do diabo na sua vida. Você não é o erro, querido. A glória de Deus está sobre a sua vida. O Senhor diz: eu sei, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz, para lhes dar um futuro de vitória. Diga amém. Dá o teu glória a Deus, dá o teu melhor aplauso a Ele, e libera aí o teu grito de liberdade. Aleluia. E por fim, diga comigo: a mesa da comunhão nos cura. Escute o que eu vou lhe falar. Somente quando nós temos a coragem de nos assentarmos na mesa certa, haverá cura e libertação. Somente quando nós temos a coragem de nos assentarmos na mesa certa, experimentaremos cura e libertação. Irmão, Jesus promovia essa mesa todo o tempo com os seus discípulos. Ninguém vai compreender a sua escuridão se não for na mesa certa. Nós queremos estabelecer nesse ministério, nessa casa, nessa igreja, a mesa certa. Nós queremos que você se sente aí com todos os seus erros e pecados da vida, e nós vamos te ajudar, nós vamos te abraçar, nós vamos chorar juntos, até que a graça de Deus te alcance, até que o Espírito Santo te arranque dessa Lodebar. Mas a gente vai te abraçar aqui. Sim. A igreja, ela é um hospital. A igreja, ela é para receber os doentes. Se você é o perfeitão dessa vida, cara, esse lugar não é para ti, porque esse lugar aqui é um lugar aonde os doentes chegarão, onde as pessoas chegarão carregadas, e elas vão se sentar numa mesa. A gente não está aqui para olhar para os defeitos dos seus pés. Sabe por quê? Porque quando alguém se senta à mesa, sabe aonde os pés defeituosos ficam? Debaixo da mesa. Na mesa certa há um alinhamento. Todos nós somos iguais. Meu Deus. Às vezes, a diferença do seu pecado para a vida do outro irmão é porque o seu já foi exposto e o dele não. Às vezes a diferença é só essa, porque olhamos o cisco que está no olho do outro, mas não olhamos a trave que está no nosso. Jesus promovia essa mesa o tempo todo. O problema é que, em vez de partir o pão com o outro na mesa, nós partimos o outro como se fosse pão. Em vez de nós partirmos o pão com o outro na mesa, nós partimos o outro como se ele fosse pão. Crucificamos, condenamos, massacramos. Irmãos, Davi trouxe um inimigo para a sua mesa. Mefibosete era da linhagem de Saul. Ele trouxe um inimigo para a sua mesa. Jesus também tinha um traidor na sua mesa. Por quê, pastor? Porque a mesa que eles tinham curava. O problema não é a doença do outro, o defeito do outro, o problema do outro. Sabe qual é o problema? O problema é a nossa mesa que não cura o outro. Então o problema não é se o outro tem o seu lixo, se o outro tem as suas deformidades. O problema não é esse, porque a mesa de Jesus curava. Quando a sua mesa é de cura, o defeituoso pode sentar nela, porque o que você tem para dar é o que vai fazer diferença. Eu posso ouvir amém? Diga amém. Marido, a sua mesa na sua casa tem que ser de cura. Esposa, a sua mesa na sua casa tem que ser de cura. Seus filhos precisam encontrar abrigo na sua mesa, segurança.
Seu casamento precisa estar blindado nessa mesa que cura. Na mesa de Jesus cabia todo mundo, porque o problema não era todo mundo, a questão era que a mesa de Jesus tinha cura, tinha graça. Era por isso que a mulher samaritana podia sentar na mesa de Jesus, porque tinha graça. É por isso que aquela mulher adúltera, que todos queriam apedrejar, podia sentar na mesa de Jesus, porque a mesa de Jesus tinha graça. Evitamos essas mesas a todo custo, porque é difícil de assumir quem nós somos, ou como estamos perante os outros. Não queremos deixar que nos vejam. Temos medo por causa da vergonha, daquilo que o outro vai pensar. Porque tudo que nos acontece tem uma repercussão direta na nossa identidade. Impressionante isso. O Ministério de Louvor pode vir. Eu quero terminar dizendo que a vida plena não está em Lodebar. Igreja, a vida plena, a vida abundante não está em Lodebar, não está no nosso isolamento. Toda vez que você se isola da igreja, que você se isola dos irmãos, que você se isola de alguém, você está revelando que está em Lodebar. Porque Lodebar é o lugar do isolamento, a mesa é o lugar do relacionamento. Relacionamento cura, querido. Relacionamento cura. Eu falei quarta-feira, e eu não mandei tu sentar na minha frente, Alexandre. Mas fica de pé, Alexandre. Fica de pé, Ju. Porque as coisas boas da vida, elas têm que ser faladas. Ah, pastor, você sabe quem caiu essa semana? Não, irmão, não quero nem saber. Eu quero saber quem Deus está levantando essa semana. E eu lembro quando esse casal chegou aqui na Angelim. Alexandre chegou desacreditado pela sua esposa, por tudo e por todos. Esse casamento estava na beira de uma separação. Esse casamento estava completamente destruído. Não houve quem acreditasse que o Alexandre poderia mudar. Eles chegaram aqui nessa casa, foram abraçados, foram cuidados, choramos juntos. E hoje, Deus não somente restaurou esse casamento, mas levantou esse casal como um líder de GCs de casais, que está sendo uma bênção. Pode dar um aplauso. Que Deus te abençoe, Alexandre. Que Deus te abençoe, Juju. É isso. A gente só precisa encontrar a mesa certa. A mesa dos relacionamentos sem máscaras. A pior prisão emocional que existe é aquela que você condiciona a sua autoestima ao que o outro vai dizer ou pensar. A pior prisão emocional que existe é aquela em que você condiciona a sua autoestima naquilo que o outro vai achar ou pensar. O nosso valor não pode ser medido pelas configurações naturais. Nosso valor precisa ser medido pela configuração espiritual. A cruz desenhou a nossa identidade. A maior atrofia de Mefibosete não era física, mas era emocional. Isolamento, culpa, estagnação, silêncio, medo. O assassino secreto da boa autoestima é a vergonha. Na arena da vida, o maior inimigo que vamos enfrentar somos nós mesmos. Na arena da vida, o maior inimigo que vamos enfrentar somos nós mesmos. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus.